Estamos aqui com o pastor e deputado Marco Feliciano. Deputado, primeiramente quero te agradecer, tá, por estar dando essa entrevista para a Entre TV. E eu quero começar falando sobre o 7 de setembro, que foi gigante, e saber como foi sua visão em todas as esferas no dia 7, para o senhor. Primeiramente, é uma alegria estar participando dessa emissora que nasce, uma emissora do bem, uma emissora cristã, uma emissora que tem compromisso com a verdade, e ter aceitado o seu convite, doutora Carla. 7 de setembro foi marcante para todos nós fizemos história, o maior ajuntamento de brasileiros da história do Brasil. Isso mostrou a liderança do nosso presidente Jair Bolsonaro. As ruas do Brasil todas ficaram verde e amarelo, a nossa bandeira nunca será vermelha. As famílias estavam ali, as crianças, os bebês, os velhinhos estavam ali, então foi um momento único, né? Pena que a extrema imprensa insistiu em dizer que era uma manifestação de atos antidemocráticos. Se estar vestido de verde e amarelo e ir para as ruas defender a sua liberdade é um ato antidemocrático, eu não sei mais o que é democracia. Foi muito lindo, eu estive lá na Paulista, em São Paulo, foram quase 3 milhões de pessoas ali, o presidente Bolsonaro esteve presente, lideranças evangélicas de todo o país, vieram pessoas até de fora do país para essa grande manifestação e resultado, fizemos história, marcamos o nosso posicionamento e o Brasil teve que entender que nós, principalmente os evangélicos, ainda somos a base social de maior apoio ao presidente Bolsonaro. E o senhor acredita verdadeiramente numa nova independência? Bom, pelo menos mandamos o recado. E os sinais que vieram logo depois, né, a própria Carta à Nação que o presidente escreveu e enviou para todos, deixou todas as pessoas assim surpresas. As pessoas queriam um confronto, queriam que o presidente liderasse uma guerra. E se houvesse uma guerra, ela ia ser sangrenta. E nós, pelo nosso espírito cristão, nós somos de paz. Então o presidente mostrou que, podendo fazer qualquer coisa, ele preferia o diálogo. Então, no diálogo, na sinalização que ele fez, eu acredito que houve um gesto do outro lado também, as coisas já começaram a melhorar. Por exemplo, o jornalista Oswaldo Eustáquio, que estava com prisão preventiva decretada, já não está mais com a prisão preventiva decretada. Eu falei com ele ontem, ele está no México, e ele falou, estou muito feliz porque acredito que as coisas vão melhorar. Então, eu acredito que pelo menos a independência, de poder falar para as pessoas que nós acreditamos na política brasileira, nós mandamos o recado. E o senhor também já foi muito perseguido pela sua liberdade de expressão, né? O que o senhor falaria sobre isso? Veja só, até 2 semanas atrás, Carla, eu confesso a você, eu estava extremamente preocupado, porque eu nunca imaginei que eu, como deputado federal, eleito, ungido nesta última eleição com 240 mil votos, ungido pelo voto popular, eleito para representar o povo, para ir ao parlamento. E a palavra parlamento vem do verbo italiano parlar. Ou seja, eu sou eleito para falar, para denunciar, para expressar aquilo que essas pessoas que votaram em mim pensam. Só que até 2 semanas atrás eu estava com medo, porque nós temos no Brasil um deputado federal, que é aqui do Rio de Janeiro, o deputado Daniel Silveira, um grande amigo, ele está preso por emitir a sua opinião. Roberto Jefferson está preso por emitir a sua opinião. Apesar que, embora eu não concorde com tudo que eles disseram, ou da forma como disseram, né, nenhum brasileiro pode ser preso por expor aquilo que ele pensa. Então a liberdade de expressão, ela é o oxigênio da democracia. Se você não pode falar, você também está tolhido do direito até de pensar. E se eu não penso, como disse o poeta, se eu não penso, eu não existo. Então eu preciso falar, eu preciso expressar. E as garantias fundamentais que estão no capítulo 5 da nossa Constituição Federal, no artigo 5º dela, têm que ser garantidos. O meu direito de ir e vir, o meu direito de pensar, o meu direito de consciência. O meu direito de consciência está acima de todos os outros direitos, porque se eu não posso pensar, se eu não posso expor a minha consciência, o que posso fazer? Verdade, deputado. E qual é a realidade do Brasil hoje, sociopolítico e economicamente falando, na visão do senhor? Bom, o Brasil, como todos os países do mundo, está ainda enfrentando a pandemia, né? Estamos agora no final dela, graças a Deus. Mas foram 2 anos de economia parada, 2 anos de perca de empregos. O presidente todos os dias dizendo, nós temos que cuidar da saúde, mas também da vida. E as pessoas dizendo, não, feche, lacre tudo. O resultado está aí agora. Eu li essa semana uma matéria que diz que nunca, em todo o mundo, não é só no Brasil, os alimentos estiveram tão caros, no mundo inteiro, né?
a gasolina está num preço exorbitante, o gás de cozinha, a energia elétrica, tudo isso são reflexos de uma inflação que vem por conta de uma pandemia. Então o Brasil não é diferente dos outros países, porém o nosso país é gigante, o nosso país ele vai conseguir sair dessa crise. Por isso precisamos dar as mãos e acreditar no governo do presidente Jair Bolsonaro. A imprensa, a extrema imprensa, eles não podem jamais ficar fazendo o que fazem, 24 horas lutando contra um governo que é honesto. Não é perfeito, porque é um governo de homens, seria perfeito se fosse um governo divino, mas não é então, mas cheio de boas intenções. Então nós temos que lutar e acreditar. O Brasil, dentro do mundo, geopoliticamente falando, é um país conservador, é o país que hoje levanta a bandeira do conservadorismo nas Américas. Nós tínhamos até o ano passado os Estados Unidos, que era nosso irmão nessa questão do conservadorismo, mas Trump foi vencido, Joe Biden é de esquerda. Aqui na América do Sul, muitos países de esquerda estão aí lutando e tentando reunir o Foro de São Paulo mais uma vez para engolir o Brasil. Então nós precisamos confiar, acreditar, não esmorecer, não deixar o nosso presidente sozinho e, como igreja, devemos orar, porque a oração de um justo pode muito seus efeitos. E em relação às bandeiras ideológicas que têm se levantado até mesmo dentro das nossas comunidades evangélicas, qual é a sua opinião sobre isso? Bom, religião é ideologia, né? Quando você está dentro de um contexto que transcende o pensamento humano, existem ideologias, uma delas é a ideologia da moralidade. A igreja nunca vai abandonar a questão da moralidade. A igreja, como aquela que crê no Senhor Jesus como noiva, jamais vai apoiar, por exemplo, a pauta do aborto, jamais vai apoiar a pauta da descriminalização das drogas. Então, as pautas de costumes precisam ser protegidas e protegidas por um guardião como eu, que fui eleito para isso. Estou em Brasília, ao lado de outros deputados evangélicos e alguns católicos que são conservadores. Então, a ideologia ela não tem como ser retirada, né? Hoje, a nossa política está polarizada, esquerda, direita. O normal seria que ela voltasse mais para o centro, né? Porque no centro todos podem conversar mais. Quando está polarizada, é muita guerra. Eu acredito que nós precisamos aí voltar a defender, sim, com unhas e dentes, aquilo que nós acreditamos. E também, agora, as últimas notícias foi que o senhor também foi absolvido, né, do processo que o Caetano Veloso movia contra o senhor. Pode falar sobre isso? Claro, pelo menos um, né? Graças a Deus. Eu tive trocentos processos, Carla. Todos eles por expor a minha opinião. Todos eles por falar aquilo que eu penso, né? E olha que eu não sou um homem de falar palavrão, não sou de atingir a honra das pessoas. Eu falo sobre aquilo que é preciso falar. Só que os artistas do Brasil, eles gostam de falar muito, mas quando alguém fala deles, eles tentam tolher o nosso direito de falar, né? Nesse processo contra Caetano Veloso, ele me processou. Graças a Deus a justiça foi feita. Eu não posso comentar muito porque o processo está em segredo de justiça ainda, mas eu agradeço a todas as pessoas que se solidarizaram comigo, porque foi assunto na imprensa em 2019, quando eu fui processado. E a justiça foi feita. Graças a Deus eu volto a acreditar que eu tenho liberdade para falar aquilo que eu penso ainda. E também, né, o senhor teve agora a sua primeira netinha, a Aurora, né? Ela está com 5 meses. Fala um pouquinho dela, que eu vejo que o senhor é um vovô coruja. Meu Deus, a Aurora é linda. A Aurora é um presente de Deus. O nome dela já diz tudo, né? A Aurora vem com um novo amanhecer, um novo dia. No findar de uma noite escura, vem a Aurora, né? A Aurora veio para iluminar minha casa, minha família, minha filha, meu genro, a nossa família toda, né? Eu que prego há 30 e poucos anos, que não participei da infância das meninas. Karen, Kathleen e Camille são as filhas, né? Karen tem 26, Kathleen tem 19 e Camille tem 18. Imagine que eu não me lembro assim de aniversário das meninas quando crianças, porque eu estava na estrada, estava pregando, a minha família me repartiu com o reino. E agora eu já vovô aqui, a barba branca, né? Quase 50 anos, 48, esse ano faz 49, esse ano eu completo 29 anos de casado em dezembro. E Deus dá de presente para a gente a Aurora, né? Tem uma frase que eu ando dizendo, duas, que eu acho que o seu telespectador vai entender. Filho, a gente beija. O neto, a gente lambe, né? Neto é o filho com açúcar, né?
Então a Aurorinha é um presente, é linda, já está indo no culto, já faz barulhinho no culto, acho que vai ser pentecostal. Que lindo. E, deputado, diante dos acontecimentos geopolíticos mundial, podemos crer que vivemos os derradeiros dias? Os derradeiros dias, os últimos dias, eu não tenho dúvida disso, Carla. Eu prego a Bíblia Sagrada, eu conheço a escatologia bíblica, eu conheço as profecias bíblicas. De tudo que Jesus disse, por exemplo, poucas coisas faltam acontecer. Na Bíblia Sagrada existem pelo menos 153 sinais que antecedem a volta de Cristo. Todos eles aconteceram, com exceção do Evangelho ser pregado em todo o mundo, né? O Evangelho do Reino ser pregado em todo o mundo. Então estamos aí no limiar da volta de Cristo. Já posso até aqui ouvir o barulho dos passos do meu Salvador andando pelo céu, os anjos tolhendo, cosendo a sua roupa de núpcias. Posso imaginar o arcanjo limpando, polindo a trombeta que será tocada e Deus Pai sentado num trono olhando para um relógio, né? Porque já já os ponteiros vão se cruzar. Jesus está voltando. E quando ele voltar, Carla, primeiro ele vai tirar a igreja da igreja e depois ele vai tirar a igreja do mundo. Não sei se você que está assistindo entendeu isso. Como assim, pastor, tirar a igreja da igreja? Eu, quando prego para duas igrejas, a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja militante é essa, que frequenta, que congrega, que vai sempre, vai às vezes, vai nunca, vai um dia, não vai outro. Essa é a igreja que milita, são aqueles que têm nome de crente, roupa de crente, Bíblia de crente, mas não vive de fato uma vida cristã. Então, essa é a igreja militante. Quando Jesus voltar, ele vai tirar a igreja triunfante da igreja militante. E a igreja triunfante, então, irá para o céu, estaremos lá ao lado do Senhor Jesus até a eternidade. Deputado, eu não poderia deixar de perguntar qual a importância da bancada evangélica lá na Câmara Federal. Imagine um jogo de futebol, onde todas as pessoas só olham para o artilheiro. Mas o artilheiro não faria nada se ele não tivesse zagueiros. A bancada evangélica em Brasília, ela é como se fosse a bancada dos zagueiros, né? Nós somos aqueles que impedimos os pensamentos, as ideologias que são contrárias à fé cristã, à liberdade religiosa, à liberdade de crença. Quando eu cheguei em Brasília, para você ter uma ideia, 12 anos atrás, eu pedi para mapear todos os projetos que feriam a igreja, que estavam tramitando na casa. Pasme, haviam mais de 1.300 projetos. E como a esquerda é muito inteligente, Carla, o que ela fazia? Como nós temos comissões temáticas, por exemplo, a comissão de turismo só fala de turismo, a comissão de esporte só fala de esportes. A esquerda conseguia pegar um projeto maldito, colocar uma palavrinha sobre esportes, uma palavrinha sobre turismo, e de um projeto faziam 30. E os 30 projetos corriam ao mesmo tempo. Então, quando eu estava aqui numa comissão defendendo para ele não entrar, ele passava na outra. Depois que eu pisei em Brasília, para a honra e glória do Senhor, para a glória dele, conseguimos mapear isso, reunir algumas pessoas e começamos a trabalhar para não passar mais projeto nenhum. De lá para cá, todos os projetos que ferem a igreja, família e a liberdade religiosa não passaram mais na Câmara. Por isso que hoje as esquerdas tentam via STF. Eles judicializam um processo, o STF julga, cria uma jurisprudência e acabam burlando a lei maior, que seria a nossa, que é através da Constituição. Mas a bancada evangélica ela tem essa função, de trabalhar como zagueiros, impedir que o inimigo prospere dentro do nosso país com seus pensamentos malditos. E a sua relação também, né, com o nosso presidente Bolsonaro, eu vejo que o senhor é bem próximo dele, e também a importância dessa relação do deputado e presidente. Qual é essa importância também? Bom, eu estou no meu terceiro mandato e é a primeira vez que eu tenho contato com o presidente da República, né? Com os outros que vieram antes. Eu conversei com o Temer uma vez, com a Dilma nunca conversei, né? Então eu tive amizade com o presidente Bolsonaro porque éramos deputados juntos. Bolsonaro é uma figura, é um homem querido, é homem, viu? Não é anjo, não é Messias, embora tenha Messias no nome dele, não é o Salvador é Jesus Cristo. Bolsonaro é um instrumento. É alguém que Deus levantou aqui no Brasil para fazer uma grande diferença. E eu acredito que a diferença que ele está fazendo já, por ser um homem justo, por ser um homem honesto, está modificando o pensamento dos brasileiros. Principalmente, os brasileiros agora estão mais politizados, né? Então, a importância de um parlamentar como eu estar falando com o presidente é que isso me dá prestígio e mostra a proximidade do presidente com o movimento evangélico, do qual eu sou um dos representantes.
E as suas considerações finais e a mensagem que o senhor quer deixar para a nação brasileira. Bom, minhas considerações finais são essas. Primeiro, agradecer a você, agradecer essa emissora, agradecer o Silas, que está ali atrás das câmeras, e dizer que fiquei muito feliz, tá? Fiquei à vontade com a entrevista. Essa emissora há de crescer, há de ser uma bênção, há de conquistar espaços gigantescos ainda. Para o seu telespectador, eu deixo uma palavra: sonhe e ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. O que Deus plantou dentro de você precisa crescer. Então não tenha medo, não tenha vergonha e não deixe que nada, nem ninguém se meta entre você e o que Deus plantou dentro do seu coração. Deus abençoe vocês. Deputado, muito obrigada. Aqui é a Carla Sá, JGL Notícias, Entre TV, Bem Mais Família.